One Punch Man oficialmente tem um multiverso próprio agora, e o Sonic pode acabar entrando pra equipe do Blast. Galera, esse capítulo tá insano, tem muita coisa acontecendo, então bora lá conversar sobre tudo que tá rolando na nova versão do capítulo 201 de One Punch Man. E o capítulo já começa com Flash chamativo prestes a aceitar a proposta de God, porém aquela mão se fecha em um punho que acerta um soco na cara do Flash. E a gente vê que isso foi porque o Sonic tinha conseguido se libertar da tentação do God, por assim dizer, e tinha dado um soco no Flash pra libertar ele também. Enquanto Sonic pergunta se o Flash acordou, a gente vê o visual insano que o Empty Void tá agora, e ele fala que então o Sonic recusou, e o Sonic explica, entre aspas, a situação pro Flash, dizendo que ele acha que isso é um tipo de genjutsu que tira vantagem das dependências emocionais do coração de alguém pra tentar essa pessoa. A gente sabe que a parte do genjutsu tá errada, porque é a questão da influência do God, porém, a parte das dependências emocionais ele acertou. Então assim que o Sonic fala isso, o Flash percebe que ele é emocionalmente dependente do Sonic e começa a ficar abalado, porém, ele finge que isso não afeta ele e fala que era só um ataque mental idiota e que ele tava tendo um pesadelo. O Void brinca chamando eles de duplinha e fala que aqueles que possuem confiança em suas habilidades não conseguem manter uma relação como iguais, e eles com certeza vão se separar. Mas o Sonic acaba se incomodando porque o Void falou que eles são iguais, e o Flash pergunta se ele tava falando sobre ele mesmo e o Blast. O Void começa a se irritar, fala que tá falando deles dois e diz que no quesito habilidades, o Flash é o melhor, mas no quesito emocional, o Sonic leva melhor, e isso deixa as coisas equilibradas. Só que praticamente só pra encher o saco eles falam, beleza, e quem é que perde no quesito habilidade emocional? O Void fala que eles são insuportáveis, então os dois começam a se movimentar em extrema velocidade, usando truques para tentar atacar o Void, enquanto o Sonic fala que, considerando a reputação dele, provavelmente ele usa táticas desonestas. Enquanto ele reclama dizendo que aparentemente só conseguiu pegar um, eles atacam ele, mas ele desaparece e vai para um tipo de outro espaço, e é aqui que a gente finalmente conhece o multiverso de One Punch Man, e a gente tem a explicação do que é esse outro espaço. Na realidade, o Void saiu do universo, e a gente tem a explicação de que lá em One Punch Man, mundos paralelos se dividem com cada possibilidade, borbulhando infinitamente como uma espuma. Ou seja, para cada possibilidade de cada coisa que existe, um mundo paralelo vai ser formado, e isso vai acontecendo sem parar, gerando infinitos mundos. Nós já sabíamos que o Void podia se mover para dimensões superiores, e agora descobrimos que ao fazer isso, ele sai dessas possibilidades, ele sai completamente desses mundos. E mais pra frente do capítulo, ele mesmo vai descrever isso como um tipo de hiperespaço. Então, para facilitar a compreensão, imagina que ao se mover para essa dimensão superior, o Void pode sair ou entrar em mundos paralelos, universos paralelos, como se fosse uma pessoa normal simplesmente andando de um lugar para o outro no mundo normal. Então a gente tem uma explicação que ali ele tá fora da causalidade do universo, ou seja, causa e efeito não afetam ele aí, o que é extremamente interessante, porque se a gente for ver, na hora que o Sonic e o Flash vão para atacar ele e o Void se move para essa dimensão superior, o ato do Sonic e do Flash atacar ele se reduz a uma dessas bolhas, é um dos mundos, e como o Void saiu da bolha, ou seja, saiu daquele mundo, é como se ele tivesse se removido da equação. Ou seja, no mundo onde existe aquela possibilidade em que o Sonic e o Flash foram atacar ele, o Void desapareceu. Logo, aquela possibilidade se tornou inútil. Ou seja, com isso ele consegue basicamente inutilizar todo tipo de ataque, apesar de que a gente já sabe, né, ou pelo menos todo mundo já imagina que o Saitama vai conseguir superar isso. Mas ainda assim é extremamente impressionante, já que ao fazer isso e se mover para essa dimensão superior, ele sai dos mundos, sai das possibilidades, logo a possibilidade de acertar ele desaparece, porque ele não tá em nenhuma possibilidade. Então enquanto ele observa o Flash e o Sonic de lá, a gente vê a descrição de que dobrando dimensões inteiras como bolhas e usando um jutsu especial, ele pode intervir pelo lado de fora, e é assim que funciona o corte dimensional, atacando dessa dimensão superior, intervindo pelo lado de fora. Ele está atacando aquele mundo sem entrar naquele mundo. Em cima da hora, o Flash percebe o ataque e avisa o Sonic, porém o golpe foi devastador e causa um estrago gigantesco no local. A gente vê que o Flash recebeu um ferimento superficial, mas o Sonic foi partido no meio. O Flash se espanta e o Void aparece dizendo que ele não pode recusar a tentação da mão sagrada, e diz para ele se tornar os braços e as pernas dele, e eles vão trabalhar juntos para que a humanidade seja exterminada. Ele diz que vai usar o corte dimensional do hiperespaço para limpar o lixo da superfície. Inclusive, essa descrição de hiperespaço ajuda a explicar o que é aquele lugar para onde ele foi, que seria justamente um espaço com mais dimensões. Cientificamente falando, mas de uma forma bem resumida para a gente não sair do tema, quando a gente fala de dimensões, a gente está falando de medidas do espaço, formas de medir o espaço. Quando a gente fala, por exemplo, que um cubo é uma estrutura 3D, tridimensional, a gente está falando que ele tem a altura, largura e comprimento. Um hipercubo teria mais dimensões, e esse hiperespaço de onde o vazio lança o corte dimensional dele é um espaço com mais dimensões, e de lá ele consegue acessar os mundos paralelos. Como eu falei, é bem impressionante, porque da mesma forma que você pode dar alguns passos e sair do lugar onde você está, o vazio com acesso a essa dimensão superior pode simplesmente e com facilidade sair daquele universo. Mas então quando o Void está prestes a acertar de novo o Flash com o cubo para dessa vez conseguir
conseguir corromper ele, o Blast aparece e usa um Gravity Knuckle pra mandar o Vazio pra longe, que inclusive acerta o chão causando uma explosão gigantesca. O Vazio se irrita e a gente vê que o Sonic, na verdade, tá vivo. E o Blast explica que o Void caiu como um patinho e fala que ele escondeu a parte superior do corpo do Sonic em outro espaço usando um portal. O Void pergunta como o Blast descobriu esse lugar e ele fala que o jeito como a carta pro Flash foi escrita pareceu estranho para ele, então ele fingiu se teletransportar para outro lugar, mas ficou seguindo o Flash por cima. Só que em pensamento ele revela que na verdade ele se perdeu quando o Flash entrou numa névoa e ainda bem que o Vazio usou o corte dimensional porque ele pôde sentir aquilo. Então o Blast fala que os dois resistiram à tentação do cubo e parabeniza eles, falando que eles passaram. E aí que tá a questão, passaram em que, Blast? Quando eu vi isso, a primeira coisa que me veio na mente foi passaram no teste para entrar na equipe dele. Lembra que o Void era da equipe do Blast? Pois é, e se ele tá querendo substituir o ninja que ele perdeu pro God por um ninja ou um grupo de ninjas, no caso uma dupla, que já resistiu à tentação do God. O problema é que ele não sabe que na verdade o Flash não resistiu, o Sonic que ajudou ele. Se for esse o caso, pode ser que o Sonic, caso o Flash admita que na verdade ele não resistiu, ou os dois possam acabar entrando para aquela equipe do Blast. O que seria interessante porque seria uma ótima forma de a gente ser introduzido àquela equipe e entender melhor como eles agem e quem são os membros. Definitivamente eu acho que tem alguma coisa aqui. O Blast não falou, vocês passaram à toa. Eu realmente acho que ele quer recrutar eles. Galera, eu tô muito empolgado com essa questão do multiverso de One Punch Man. A gente viu que cada possibilidade gera um mundo alternativo. Imagina só o que pode sair daí. Aquela teoria de que o God estava alterando a realidade, que os Redraws na verdade seriam realidades alternativas, agora tem um pouquinho de embasamento. Afinal, se o Vazio consegue interagir com esses mundos paralelos pelo lado de fora, imagina o que o God pode fazer. E mesmo que você não queira envolver o God aí, teoricamente, nada impediria que aqueles capítulos que foram redesenhados sejam mais pra frente mostrados como realidades alternativas. Essa habilidade do Void que a gente descobriu nesse capítulo também é muito insana, se movendo para essa dimensão superior, saindo do universo, saindo daquela possibilidade, ele se exclui da equação, por assim dizer, e não é afetado pela causalidade. Simplesmente insano, ele consegue burlar a lei de causa e efeito, porque não estando lá, não estando em nenhuma das possibilidades, nada vai afetar ele. Apesar de que realmente eu tô achando que tá com cara que quando o Saitama for aparecer, ele vai dar um soco e mesmo o Void indo pra lá vai ser acertado. Ou o próprio Saitama vai conseguir ir pra lá. De qualquer forma, esse hiperespaço no qual o Void consegue entrar, essa dimensão superior que ele acessa, traz pra gente muitas possibilidades. Porque, como eu falei, isso confirma um multiverso em One Punch Man. Isso significa que a gente pode ver versões alternativas dos personagens. Será que rola Saitama maligno? Eu acho que não, apesar de que não. Eu não sou muito a favor daquela teoria que foi postada por alguns canais como Nerd Battle e Way Nerd de que o Saitama seria invencível e por isso ele deve ser único. Acho uma boa teoria, mas eu não acho que a gente pode afirmar isso por enquanto. De qualquer forma, não acho que o plot de um Saitama maligno seria muito interessante pro mangá, porém isso definitivamente permite que o Wano e o Murata brinquem muito mais com a história de One Punch Man e tragam muitas coisas interessantes. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que o Blast quis dizer quando ele falou que eles passaram, o que você acha dessa questão do multiverso em One Punch Man, o que você achou dessa habilidade super roubada do Void, e claro, o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Tô muito empolgado pro próximo capítulo, essa nova versão dessa saga tá muito boa, definitivamente muito melhor que a original. Se inscreve no canal para não perder as análises dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.